conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas do inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Amém? Coloca, por favor, o banner aqui de hoje, só para a gente ver o tema da nossa mensagem. Olha lá. Isso nos lembra alguma coisa? Experiências com Deus é o título do nosso devocional. Eu prometi a Raí que o primeiro sermão desse ano ia ser com base no nosso devocional. Nós tomamos esse devocional como base e temos incentivado muito toda a igreja a adquirir o seu, para que a gente possa seguir junto, todo mundo no mesmo trilho. Se você já adquiriu outro, não tem problema, continue com o seu. Mas se você ainda não adquiriu, fala com o pessoal do nosso time de voluntário, dizendo assim: eu quero. Eu não tenho mais como direcionar valores, porque vai depender agora do frete, da quantidade que a gente fecha, porque todos já acabaram, ok? Mas a gente pode pedir mais, a gente tem acesso direto à editora. Então, se você ainda não adquiriu o seu, quiser adquirir, vai sair na faixa de R$55, tá bom? 46 é o valor que eu tenho conseguido agora, a gente conseguiu no primeiro lote a 35, né? E aí a gente precisa acrescentar o frete, tendo como base o último pedido, será mais ou menos isso daí. Experiências com Deus é aquilo que a gente precisa ter. E olha que legal. Eu hoje abri o meu devocional, tenho feito ele todos os dias às 5 horas da manhã. E olha o que nos diz na palavra de hoje. O mundo opera na base da visão. O povo de Deus vive pela revelação. O mundo busca grandes e nobres propósitos e alvos para alcançar. Pessoas sonham por coisas grandes e altamente satisfatórias, nas quais possam investir as suas vidas. As instituições estabelecem alvos e objetivos, então se organiza para alcançá-los. O povo de Deus funciona de modo radicalmente diferente. Eles organizam suas vidas baseados na revelação de Deus, não importando se faz sentido ou não para eles. Deus não pergunta a nossa opinião sobre o que é melhor para o nosso futuro, nossa família, nossa igreja, nosso país. Ele já sabe. O que Deus quer é chamar a atenção do seu povo e revelar-nos o que está em seu coração e qual é a sua vontade. Pois os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E ele arremata mais na frente dizendo assim: a única maneira de conhecer a vontade de Deus é que ele a revele a você. Você nunca a descobrirá por si só. Quando ouvir o Pai, você terá uma agenda imediatamente inserida para a sua vida. Ou seja, experiências. Nós vamos viver nesse ano de 2024 e essa tem sido a nossa tônica desde que a gente virou o ano, um ano de crescimento. Começa com um ano de intimidade, de comunhão, um ano de revelação da palavra de Deus sobre as nossas vidas, um ano de experiências com Ele, um ano de derramar de dons do Espírito, um ano de derramar de frutos sobre as nossas vidas. É um ano de crescimento, mas é em todas as áreas. Não tem como haver crescimento estrutural, crescimento de vida, se não há crescimento pessoal. Para que nós possamos ser uma igreja que impacta essa cidade, esse estado, esse país e as nações, nós precisamos ser uma igreja que inflama-se por dentro, que queima, que vibra, de um povo que tem experiência real de intimidade com o Senhor. Aí o autor escreve aqui na capa: a bênção de conhecer e fazer a sua vontade. E no verso, Henry Blackberry, ele escreve assim: se nós caminharmos bem junto ao Pai hoje, estaremos no centro da sua vontade amanhã. O nosso texto diz assim:
Conheçamos o Senhor, esforçamo-nos por conhecê-lo, tão certo como o sol nasce, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas do inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Deus tem um plano para a humanidade. E esse plano envolve completo e total relacionamento. Agora, para olhar esse relacionamento. Porque no mundo de tantas diferenças, nós encontramos um Deus grandão, poderoso, gracioso, um Deus que não cabe no tempo e no espaço, mas mesmo assim é o Deus que escolhe se relacionar comigo e com você. Olha o tamanho desse Deus. O salmista vai dizer no Salmo 145, no verso 3, grande é o Senhor, digno de todo louvor, sua grandeza não pode se esgotar. Aí vem Jeremias lá para as tantas e diz, não há ninguém como tu, Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome com poder. E mais à frente Isaías nos diz, quem mediu as águas com a concha da sua mão, ou com o dedo mediu os céus, quem calculou o pó da terra em uma balança e pesou os montes e os outeiros com precisão. Apesar de toda a grandeza desse Deus grandão que cabe no nosso coração, Ele escolheu se relacionar comigo e com você, porque Ele nos fez para Ele. Nós fomos feitos para o louvor, para a adoração da glória dEle. Ele nos criou então a sua imagem e semelhança, e por isso nós temos então conexão com Ele, nós temos como experimentar, nós temos como viver uma conexão real, verdadeira, viva, uma conexão que nos faz tremer as pernas, que nos faz chorar, que arrebenta o nosso coração, que quebranta a nossa alma, que nos faz dizer que dele somos e vivermos um real, um verdadeiro novo nascimento, estarmos disponíveis para viver uma nova história. Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus que quer se conectar comigo e com você. Nós precisamos dessa intimidade, nós precisamos buscar esse crescimento de experiência como indivíduos pessoais, mas também como igreja num todo. Começa pessoal, mas se expande para esse ambiente comunitário. Não podemos ser como aquela história real, aconteceu no século XIII. Quando Tomás de Aquino chega para uma visita ao Papa Anastácio, e o Papa olha para ele, estava na sua frente com uma grande soma de dinheiro, e diz, olha Tomás, a igreja não precisa mais dizer que não tem nem prata nem ouro. E Tomás imediatamente olhou para ele e disse, Papa, é verdade, mas também ela não pode dizer, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Uma igreja verdadeira, queridos, não é uma igreja que prioriza riquezas, bens, posses, mas é uma igreja que prioriza o crescimento espiritual do seu povo. Nós somos chamados para crescer espiritualmente. Se antes nós vivíamos uma vida longe dessa intimidade, agora que nós recebemos a água do batismo sobre as nossas vidas, agora que nós recebemos essa experiência do novo nascimento, nós somos chamados a viver uma vida de crescimento, uma vida de intimidade que nos leva a vivermos experiências com Deus. Deus está buscando aqueles que se atrevem a dizer, ó Deus, a minha alma está sedente de Ti e o meu coração anseia por Ti como terra seca. É a esses que Ele procura, é a esses que Ele está disposto a usar, homens, mulheres, que se levantam com ousadia, com coragem, com intrepidez, para se posicionar frente a esse mundo de trevas, de ideologias, de pecados, onde se tem tentado transformar aquilo que é absoluto em relativo, e o que é relativo em absoluto, nesse mundo que anda de cabeça para baixo. São esses que o Senhor procura. Quem busca essa intimidade tem a preferência de Deus para serem usados, para impactar, para transformar, para serem sal, para serem luz, para entregarem vida.
Viver um relacionamento de intimidade com Deus já nos capacita a vivermos o antegozo daquilo que vamos viver no céu, já hoje. É aquilo que na teologia nós chamamos de já e ainda não. Nós já podemos viver hoje um pedacinho do céu. Nós já podemos viver hoje esse tempo de intimidade, esse tempo de experiência, esse tempo de prazer na presença do Pai. Gente, a coisa mais bela, mais profunda que eu e você vamos encontrar na nossa vida é essa intimidade, é esse acesso e nada mais. Quando partimos desse mundo para a glória com o Pai, contemplaremos a Ele. Você consegue entender que em tudo na nossa vida será para a glória dEle? E Ele já nos chama, Ele já nos convida. Quando nós somos encontrados pelo poder da graça de Deus, quando nós somos transformados agora na imagem e semelhança do Filho de Deus, nós precisamos viver como Ele. Assim como Cristo, buscando tempo, relacionamento, intimidade. Se os relacionamentos, ou seja, todo tipo, especialmente marido e mulher, mas todos, eles crescem à medida da confiança, da comunicação, da honestidade, de tempo junto. Com Deus não é diferente. Nós precisamos buscar. Se nós dedicássemos a Ele pelo menos 10% do tempo que dedicamos ao nosso trabalho, se nós dedicássemos a Ele 10% do tempo que dedicamos a pessoas que muitas vezes nem gostam de nós, não tem nada a ver com a nossa vida, não tem nada a ver com a nossa família, mas a gente está lá querendo agradar pessoas que muitas vezes que nem conhecemos. Se nós dedicássemos a Ele 10% do tempo que dedicamos às nossas redes sociais, nós teríamos muito mais intimidade, nós viveríamos grandes experiências, porque Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer andar coladinho comigo e com você. A partir de um relacionamento com Ele, a gente encontra propósito. Um homem sem Deus, sem Cristo no seu coração, é alguém sem propósito. O que te leva a viver? Riquezas, família, filhos, prazeres, viagens. Ok, passou, acabou. O prazer que Cristo nos dá é um prazer eterno. É um gozo perene. É algo que transborda, que nós não conseguimos conter. É algo vivo, real. É algo que impacta, que inspira. E é assim que nós precisamos buscar ser em 2024. Uma geração que se levanta para viver diferente. Nós não podemos usar o domingo como algo religioso, não. Religião não salva. Pelo contrário, a história nos prova que religião mata. O que nós precisamos encontrar nesse ano é um ano de relacionamento. É um ano de prazer na presença de Deus. É um ano de crescimento no conhecimento da sua palavra. Mas para isso a gente precisa conhecer algumas verdades sobre Ele. Por exemplo, Deus é Pai. E aí talvez você não tenha tido uma boa experiência com o seu pai. E aí isso para você deve soar meio estranho. E essa semana estava aconselhando uma pessoa de um outro estado, não daqui. E ela contava para mim os seus traumas dos seus pais, e o quanto aquilo lhe feria, porque ela tentava reproduzir no seu cônjuge a imagem de um pai perfeito que ela não teve durante toda uma vida. E eu comecei a contar para ela da minha história, da minha experiência, de quando eu pude encontrar uma paternidade bem resolvida, quando eu olhei para esse Deus e disse: agora eu reconheço que eu tenho um pai. Ele é um pai bondoso, amoroso, carinhoso. É um pai que governa todas as coisas, é dono da prata e do ouro. É um pai que nos dá o que quer, quando quer, do jeito que quer, na hora que quer. É um pai que nos chama à obediência, a um relacionamento, à intimidade. Então, Ele é Pai. No seu plano de redenção, nós somos seus filhos. O próprio Jesus nos diz que todo aquele que crê em seu nome é lhe dado o direito de lhe chamar de Pai.
Olha que coisa maravilhosa. Nós somos filhos do Criador, do Senhor de todas as coisas. Mas Deus é amor. A sua bondade é sempre o melhor para a nossa vida. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é tudo que eu e você precisamos. Sobre ele está toda a misericórdia, sobre ele está todo o amor. Se eu e você acordamos nessa noite, é porque no julgamento que estava havendo, enquanto eu e você dormíamos, Jesus batia o martelo e dizia: tetelestai, está consumado, está pago, deixa ele viver, deixa ele acordar, dá a vida, porque eu entreguei a minha vida por amor dos meus filhos. É assim, é a ele que nós clamamos e agradecemos. Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Por isso ele nos deixa uma orientação correta através da sua santa palavra. Mas ele é o Deus Todo-Poderoso que nos convida a fazermos a sua vontade. E ele nos capacita. Aí eu volto para o nosso devocional. Data de ontem. Ele vai nos dizer assim, dia 6 de janeiro. Por vezes anunciamos para Deus com entusiasmo: eu descobri minhas forças e meus dons, e agora sei como devo servi-lo. Outras vezes informamos a Ele assim: estou ciente de quais são as minhas fraquezas, então sei quais são as tarefas que não tenho capacidade de fazer para o Senhor. Aí ele escreve mais na frente assim, ó: Deus não está limitado a trabalhar com as nossas forças. Ele pode nos moldar para sermos qualquer tipo de instrumento que Ele quer. Então, nesse caminho, nessa busca de uma experiência real, de uma vida com Deus, nós não temos o direito de dizer para Ele: eu posso fazer aquilo, eu tenho capacidade de fazer aquilo, a minha inteligência é para aquilo, o meu chamado é para aquilo. Nós apenas devemos nos colocar nas mãos dEle e deixar com que Ele haja livremente sobre a nossa vida. A gente tem feito essa pergunta errada. Muitas vezes a gente pergunta assim: Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Quando a pergunta certa deveria ser: Senhor, como eu me encaixo em tua vontade? Tudo muda, porque é Deus que capacita. A gente escolhe estar nos planos de Deus de acordo com a nossa vontade, a nossa satisfação, com aquilo que nos dá prazer, com aquilo que não nos tira da zona de conforto. Eu sei cantar, eu só canto. Eu sei tocar, eu só toco. Eu só sei pregar, eu só prego. Não! Primeiro a gente se coloca nas mãos do Senhor, com muito, com pouco, com aquilo que a gente tem, porque na mão dEle tudo se faz novo. É Ele quem vai usar você, é Ele que vai capacitar você, é Ele que vai derramar dons sobre a tua vida, é Ele que vai abrir esse caminho de relacionamento para falar frente a frente com você. Abra o teu coração que você vai ouvir a voz de Deus, Ele vai te mostrar. Mas você precisa nesse ano, nesse novo ano, nessa nova oportunidade que Deus te dá, abrir as portas para viver experiências sobrenaturais. Deus quer falar e Ele continua falando. Quando a gente se submete à vontade de Deus, a gente sempre descobre que os planos dele são maiores do que os nossos sonhos. Eu posso repetir? Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós descobrimos que os planos dele são bem maiores que os nossos sonhos. Ele tem planos muito maiores para as nossas vidas. A gente vê até aqui, ele vê até ali. O homem vê até onde há escuridão, ele vê do outro lado da margem. A nossa visão é finita, o olhar de Deus é infinito. Nós temos uma limitação sobre as nossas vidas, mas Ele é ilimitado, Ele é grandioso, poderoso, Ele é glorioso, Ele é o Rei da paz. Ele está agindo sobre todas as coisas, Ele está sentado na sala do trono, nesse momento, governando essa palavra que está sendo direcionada para a sua vida e para o seu coração. Deus está te chamando nessa noite. Olha, deixa eu te falar mais uma vez aqui. Preste atenção que o que eu estou falando é sério. Deus está te chamando. Ele está te olhando nos olhos. Ele está te chamando pelo nome, dizendo: filho, filha, eu quero você para mim. Eu não vou deixar você viver 2024 longe de mim.
Eu tenho preparado coisas grandiosas para a tua vida, para os teus negócios, para a tua família, para a vida dos teus filhos, para a tua história, para o teu coração, para o teu relacionamento, para a tua mente. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que posso fazer infinitamente mais do que você pode vir, pensar e pedir. Em 2024, experimente, decida experimentar. Decida. É uma decisão. O chamado já foi feito. Decida em 2024 experimentar mais de Deus. Mas para experimentar mais de Deus, aprenda a ouvir sua voz. O próprio Senhor Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Queridos, a voz de Jesus é algo sobrenatural, mas inconfundível. Ela é irresistível, ela é atraente. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque de alguma maneira Deus falou com você. Esse pastor passou o dia inteiro com o joelho dobrado, orando e dizendo: Senhor, traz nessa noite teus filhos, aqueles que vão ouvir essa mensagem, aqueles que vão ter um encontro contigo. E eu orei para que você saia por essas portas hoje, daqui, cheio de dons, cheio de vida, cheio de frutos, cheio de revelações sobre a sua vida. Grandes coisas vão acontecer aqui nessa noite, mas você precisa aprender a ouvir a voz de Deus que está falando nessa noite, porque a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Deus fala, e Ele não chama por apelido não, Ele conhece pelo nome. Você vai ler as Sagradas Escrituras todinhas através do nosso devocional, e você não vai encontrar nenhuma vez Jesus dizendo: psiu, psiu. É Abraão, Agar, Samuel, Alexandre, Ricardo, Camila, Anderson, Rihanna, Neto, Daniel, e assim vai. É pelo nome que Ele nos conhece. Quando aqueles 4 pescadores, Pedro, André, Tiago e João, ouviram a voz de Jesus, eles largaram as suas redes e lhe seguiram imediatamente. Quando Mateus estava sentado na coletoria de impostos, Jesus disse: vem, siga-me. Ele se levantou e lhe seguiu imediatamente. Quando Zaqueu subiu em cima de um sicômoro para ver Jesus passar, e Jesus disse: Zaqueu, desce para aí que eu quero ir para a tua casa. Jesus imediatamente entrou na sua casa e ainda disse: nesta casa houve salvação. Quem ouve a voz de Jesus não consegue mais ser o mesmo. Aquele que ouve a voz de Cristo o segue. Decidem viver com Ele, por Ele, para a glória dEle. Ouvir a voz de Deus não exige apenas ouvidos, exige um coração disposto para obedecer. Quantos estão dispostos a obedecer a voz do Senhor Jesus? Aleluia. Essa tem sido a minha maior oração. Eu não quero chegar no céu um dia, me apresentar ao Senhor e ser julgado por ter realizado um ajuntamento de pessoas na terra. Mas eu quero chegar no céu e entregar a Ele uma lista de vidas salvas, que encontraram Cristo por meio da pregação da poderosa palavra de Deus, que entregaram as suas vidas, que salvaram as suas casas, as suas famílias, de jovens que saíram das drogas, da bebida, da prostituição, de renovo, de nova história, de novo tempo, de nova vida. Assim como a ovelha ouve a voz do pastor e lhe segue, nós somos chamados para ouvir a voz de Jesus, segui-lo e obedecê-lo. Os nossos ouvidos espirituais precisam estar abertos nesse novo ano, gente. O mundo, vocês pararam para ver, o mundo está em guerra. O mundo está vivendo uma crise econômica,
uma crise política, uma crise moral, uma crise social. E nós, eu e você, somos chamados para viver a paz que excede todo entendimento sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Glória a Deus, aleluia, por esse chamado. Nós somos a contracultura desse mundo, queridos. Isso nos arranca a lágrima dos olhos, viu? É um sentimento que não dá para aprender. Direcionamento das coisas é precipício, ladeira abaixo. Qual a melhora? Quem vai dar a solução a todas as coisas? Donald Trump nos Estados Unidos? O presidente do Brasil, muito menos. Quem daria a solução? A solução está no poderoso nome de Jesus de Nazaré. Ele é o nome sobre todo nome. Ele governa sobre todos os reinos, sobre todos os governos. Ele está sentado acima de todas as coisas. Então, nesse novo ano, busque ouvir a sua voz. A Bíblia vai nos dizer que a voz do Senhor é como um som de muitas águas. Ela está turbando em nosso peito. Quanto mais você chega perto de uma cachoeira, menos você consegue ouvir outros barulhos ao seu redor. Assim também é a minha vida e a sua vida. Quanto mais a gente se aproxima de Cristo, menos a gente consegue ouvir o som desse mundo, desse chamado tenebroso, desse problema de governo, desse problema de saúde, desse problema de violência. A gente se abraça com Jesus e a gente só escuta a sua voz poderosa. Mas para experimentar mais de Deus, manuseie a Bíblia com fé. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. No capítulo 2, no verso 15, ele vai dizer: procure, olha lá, apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor alemão assassinado pelo exército de Hitler poucos dias antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Certa vez ele escreveu uma frase dizendo assim: ler a Bíblia é orar, é entrar em diálogo com aquele que fala conosco. Você consegue ver a relação do ponto 1 com o ponto 2? Ler a Bíblia é orar, é entrar em diálogo com aquele que fala conosco. Ou seja, quando nós lemos a Bíblia, nós ouvimos a voz de Deus. Então, se no ponto 1 nós precisamos buscar ouvir a voz de Deus, no ponto 2 nós somos chamados a manusear a Bíblia com fé, para que nós possamos ouvir essa voz poderosa que fala conosco através da sua revelação direta e perfeita, que é a poderosa palavra de Deus. E a Bíblia tem 3 finalidades principais. A primeira é revelar a pessoa de Deus: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A segunda é revelar o plano da redenção da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é o plano de Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós só chegamos ao Pai por intermédio dEle, por meio da graça, mediante a fé. E o terceiro é ser um manual para a vida. Toda a nossa regra de fé, de vida, ela precisa ser baseada nas Sagradas Escrituras. O mundo tem tentado reescrever essa história. O mundo tem tentado ditar como nós criamos os nossos filhos, como nós nos educamos, aquilo que nós devemos ouvir, fazer, assistir. O Estado tem tentado coordenar todas as coisas. Mas a nossa regra de fé, o manual da nossa vida é a palavra de Deus. E é impressionante que quanto mais eu leio a Bíblia, mais problema eu encontro. Mais defeito,
mais crise, tudo ela em mim. Tudo sobre mim. Ela é perfeita. E ela me aproxima desse Deus grandioso, e quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente se encontra em estado deplorável. É real, e é lindo ver isso. Porque o Deus santo, 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 que abomina o pecado, tem me dado acesso, tem me aproximar dele. Eu dobro os meus joelhos e eu sei que ele está comigo, eu sei que ele está me ouvindo, eu sei que ele está presente, e isso é maravilhoso, porque ele poderia me fulminar, mas ele escolhe me aceitar do jeito que eu sou. A W. Tozer, ele disse: aquilo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante ao seu respeito. Essa é uma verdade absoluta. Aquilo que eu e você pensamos sobre esse Deus poderoso é a coisa mais importante que há em nós. Não é o que você pensa do outro, não é o que você pensa do pastor, não é o que você pensa da igreja, não é nem o que você pensa de você, mas aquilo que você pensa de Deus é a coisa mais importante ao seu respeito. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 20, ele diz: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino não consiste em logos, palavra, mas em poder. O poder está sobre a palavra, não a palavra sobre o poder. Você consegue entender? Então nós precisamos nos voltar para essa palavra, entendendo que dela brota um poder sobre a nossa vida. Quer viver uma vida poderosa? Se joga na palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia, se pergunte qual tem sido o efeito dela para a sua vida. O quanto de intimidade você tem tido com a sua Bíblia. Geralmente os homens mais fortes da terra são aqueles que têm a Bíblia mais destruída, porque são aqueles que pegam, que leem, que se abraçam com ela. Qual o valor que ela tem tido para você? Mas para experimentar mais de Deus em 2024, construa intimidade com Ele. Mateus capítulo 6, verso 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore em secreto, e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Construa intimidade. Deus tem nos chamado para esse ambiente secreto, para aquele cantinho, para aquele quartinho, para aquele momento, que é só você e Ele, mais ninguém. Deus conhece tudo ao nosso respeito, não há nada que Ele não saiba, mas Ele está esperando a mim e a você todos os dias, para que haja relacionamento. Deus sempre soube de todas as coisas, mas no Éden todos os dias Ele vinha para conversar com Adão na viração do dia. Porque Ele é um Deus de relacionamento, Ele é um Deus de intimidade, Ele é um Deus de vida. Ele quer andar aqui, juntinho com aquilo que Ele criou, e Ele mesmo disse: é muito bom. Então eu e você, quando somos transformados à imagem de Cristo, voltamos a ser perfeitos e muito bom. Aquilo que o pecado destruiu fica para trás, agora nós somos nova criatura, eu e você somos muito bom. É assim que nós precisamos viver, não mais ao sabor desse mundo, não bom para o outro, mas bom para Cristo Jesus, para agradar a Ele, viver com Ele, para Ele, por Ele, pelo Rei, pelo reino, pela noiva e para a glória de Deus. É a Ele, queridos, e nada mais. O desafio não é só conhecer a Deus, mas entregar o coração a Ele. Esse é o nosso maior desafio. Entregar a vida a Ele. Dizer: Senhor, não cabe mais em mim. Toma as rédeas. Até aqui fui eu. Agora eu te peço sabedoria. Toma o controle da história. Eu não quero mais cometer os erros que eu cometi. Eu não quero mais viver preso ou presa às dores que a vida me deu. Eu não quero deixar
cicatriz aberta dentro do meu peito, mas eu me entrego a Ti, Senhor. Eu quero viver essa intimidade real. Eu quero viver uma mudança de mente, de coração, de hábitos, de atitude. Mesmo que eu precise pagar um preço por isso. Mesmo que amigos me deixem. Mesmo que pais me negligenciem. Mesmo que relacionamentos na terra encontrem abalos. Tu és o Deus soberano. E eu te dou o controle da minha história. Deus nos chama para esse tempo. O mundo anda num declínio só. Me prove por A mais B um prazer na sua vida que durou mais que uma noite. Alguns outros duram poucos segundos. Só em Cristo nós encontramos alegria todos os dias e a paz que excede todo entendimento. É Ele, é com Ele. A W. Tozer, em outra frase ele escreveu que Deus deseja ser desejado. Olha que coisa linda. E qual o nosso desejo dele? Qual a nossa fome? O nosso anseio? Será que é mais por ele ou pelos desejos da carne? Eu não sei. Eu sei que quem deseja encontra, e quem encontra a coisa mais importante da sua vida. É nele que nós encontramos a redenção, a salvação e futuramente a glorificação. É tudo. Somente nele, por ele e para ele. Quando Deus fala conosco, através dessa intimidade que vem pela oração, se inicia um ciclo na nossa vida. Todos os dias, a todo momento, a gente ora, encontra a verdade revelada, a nossa vida passa por ajustes, por obediência, e a gente faz ações. Ou seja, é oração, estudo e ação. A gente ora, somos conduzidos à poderosa palavra de Deus para que a gente possa estar ali em intimidade. E a partir daquele momento, então, nós somos impulsionados a agir, a evangelizar, a servir, a proclamar as boas novas de Cristo. Então, deixa eu dar uma dica para você: não cesse de orar, porque onde há pouca oração, há pouco poder, mas onde há muita oração, há muito poder. A oração é uma comunicação de mão dupla com Deus. Escreva quando você estiver orando aquilo que Deus falar para você, para que você nunca se esqueça que Deus fala. Ele fala. Agora a gente tem mania de orar assim, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. E dorme. Não é assim? Tem sido assim. Conheço várias pessoas que já disseram para mim: pastor, eu não consigo orar não, eu só oro deitado quando eu vou dormir. Aí pronto, tem outra. É sempre desse jeito. Deus nos chama para essa intimidade, para esse cantinho, para esse quarto secreto. A oração é a única entrada para um verdadeiro entendimento da vontade de Deus, já disse Tim Keller. Conta-se, certa vez um rei resolveu presentear os seus súditos. Ele estava muito feliz, tudo na sua corte dava certo. Então ele disse assim: olha, todos que vocês que estão aqui no baile, abracem um dos objetos do meu reino, e o que vocês abraçarem, vocês podem levar para casa. E as pessoas entraram naquele frenesi, aquelas coisas lindas do Palácio Real, cada um começou a pegar o seu, abraçar, quando de repente veio uma criancinha, abraçou o rei, e ele disse: para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Esse garoto foi o mais sábio de todos, porque agora ele me tem, e ele me tendo, ele tem todo o reino. Assim também é com a nossa vida, queridos. Quem tem Cristo tem o reino. Nós somos parte dele. Quem tem Jesus não tem falta de nada, tem todas as coisas.
Busque intimidade com o Rei da Glória. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado dele para a sua vida, para a minha vida, para essa igreja. Intimidade. Não há como ser cristão, não ter intimidade com o Senhor e não ter picos de tristeza no peito. Naquela sensação que dói. Quando você diz assim: como eu posso não estar contigo, Senhor? E ele fala, ele grita: vem, 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 vem. E a gente vai dando ouvido às coisas do mundo, às vontades da carne, né? E aquele vai gritando, vai gritando, vai gritando. Aí pronto, por isso que muita gente entra em depressão, ansiedade. É assim. Porque estão dando ouvido à voz da terra, quando nós somos chamados a ouvir a voz do Senhor. Mas para fechar, para experimentar mais de Deus, supere as circunstâncias difíceis. Porque os dias maus existem. Nós vamos levar só alavanco mesmo. Tem dia que é pancada e vem de onde você menos espera. Mas vem. Nós somos chamados a superar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse: para isso me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Paulo escreve essa carta da prisão, nos dias difíceis, nos dias maus. Ele enfrentava privações, escassez, saudades, angústias, dores, medos. Ele estava com o pé na antessala da morte, mas nem cadeias podiam roubar a sua alegria de proclamar a palavra do Senhor. Pelo contrário, ele olhava para as suas algemas e dela conseguia se orgulhar, na certeza de que a sua vida de dores servia de inspiração para outros que olhavam para ele e diziam: se Paulo está em cadeias e continua proclamando a verdade do Evangelho, nós que estamos em liberdade devemos fazer muito mais. Então deixa eu dizer uma coisa: se os nossos irmãos na Nigéria não estão podendo proclamar a verdade do Evangelho, nós no Brasil precisamos fazer muito mais. Se nossos irmãos na Coreia e em outros países estão presos sem poder proclamar a verdade do Evangelho, eu e você que temos liberdade nesse país, precisamos sair pelas ruas e fazer muito mais. Será que nós estamos fazendo certo? Será que nós estamos vivendo um cristianismo dentro da nossa caixinha? Né? Igual aquela música, cada um no seu quadrado, né? E vai deixando lá. Você vive no seu, eu vivo no meu. Você vive o seu cristianismo aí, que eu vivo o meu aqui. Você vive o seu pé no mundo, eu estou no meu quadradinho aqui, porque o meu quadradinho é santo, o teu não é. Não é assim, gente. Agora esse sentimento só vem quando a gente tem intimidade. É por isso que muitas vezes o pastor fala que esse pastor é doido. Só pensa nisso. Só fala disso. Parece que não tem outra coisa para pensar. Só fala em povo, em igreja, em avanço, em evangelho, em evangelização, em missão. É, porque é isso mesmo. Fora isso eu tenho vida, eu trabalho, eu tenho mulher, eu tenho filho, eu tenho tudo. Mas eu preciso, porque Deus me cobra, Ele fala, e Ele quer cobrar e pedir a você, e Ele manda essa mensagem nessa noite, para que toda a igreja possa buscar esse crescimento espiritual, onde Ele vai revelar no seu coração aquilo que você precisa fazer. A gente não vai sair por essas portas sem Deus falar hoje não, eu creio nisso. Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores, ele disse assim: às vezes Deus quebra o seu coração para salvar a sua alma. Pesado, né? Às vezes Deus quebra o seu coração para salvar a sua alma. Às vezes Ele permite que você passe por tempestades para tornar o céu mais glorioso no final. Olha aí. Você consegue pegar essa? Às vezes é permissão mesmo. Porque Ele está trabalhando na minha vida, na sua vida, na nossa história. Então, em tempos difíceis, estabeleça em sua mente que o amor de Deus é absoluto e imutável. Apesar de todas as coisas, Ele continua amando você. Ele não esqueceu de você. Ele não está zangado com você. Ele faria tudo novamente por amor a você. Mas em tempos difíceis,
Ao invés de tentar entender as coisas, procure crer, confiar. São os dias mais difíceis de confiar. Como é que a gente glorifica a Deus em dias de luta? Num casamento à beira da ruína, num negócio falido. Como? Como glorificar a Deus nesses dias? Aqueles que têm intimidade com Ele conseguem, porque entendem que Ele é maior que todas as coisas. Então, nos dias difíceis, peça a Deus que ilumine a sua mente, para você ver as coisas na perspectiva dEle. Porque por vezes a gente está olhando as coisas com perspectivas humanas, o nosso coração está na terra, a gente quer conquistar, a gente quer viver, a gente olha somente com os olhos da carne, humano. Quando Deus tem muito mais, mas muito mais. Você nunca vai entender os atos de Deus olhando para si mesmo. Você nunca vai entender os atos de Deus olhando para a sua vida, para o seu egoísmo, para os seus planos, para os seus desejos, para a sua vontade. É por isso que nós falamos: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Não, Senhor, onde eu me encaixo na tua vontade. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não sou eu que digo, é o apóstolo Paulo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que há uma coroa. Você consegue entender isso? Olha, para pensar. Como tudo é tão perfeito e às vezes a gente está preso a coisas tão pequenas. Você sabe por que Cristo recebeu uma coroa de espinhos? Porque nós, humanos, somos vaidosos. E nós queremos ser reis. Nós queremos governar todas as coisas. Nós queremos ser grandes, poderosos, grandiosos. Só que nós somos reis pecaminosos. Então a coroa que estava destinada para a minha vida e para a sua vida era aquela coroa repudiosa de espinhos. Quando ele tomou aquela coroa na sua cabeça, ele estava tomando uma coroa que era minha, que era sua, que era nossa. E agora nos está proposta nos céus uma coroa gloriosa, a coroa da justiça. Para, gente. Para aqueles que amam a Deus. Amar a Deus é a maior aventura que nós vamos viver nessa terra. Nada mais. Invista a sua vida nisso, em experiências com Ele. Tem muita gente investindo em noitadas, em pílulas, em pessoas, em lugares. A maior aventura, a maior experiência é nele. O que você crê a respeito de Deus vai determinar como você vive. E sabe que isso é o que mais me dói? Poder olhar e dizer assim: o que você crê a respeito de Deus determina o que você faz e como você vive. Parando para ver como vive a igreja brasileira. Aqueles que declaram o nome de Cristo. É a maior dor no coração de um pastor que busca viver com sinceridade o Evangelho. O maior desejo da minha vida é que nós sejamos um povo glorioso na terra e poderoso. Nossas experiências com Deus serão um combustível para vivermos uma vida cristã que honra os céus, proclamam o Evangelho, avançam pelo Rei, pelo reino,
pela noiva e para a glória de Deus. Se você quer viver essa experiência sobrenatural de crescimento de vida, de transformação, Deus está falando com você nessa noite. Você pode fechar os seus olhos no seu lugar. Se você quiser, você pode se prostrar de joelhos. Se você quiser, você pode ficar de pé, não importa. Mas busque, fale com Ele, Ele quer falar com você. Deus não nos mandou essa mensagem em vão. É com ela que nós abrimos o ano de 2024, sendo uma igreja que vai buscar crescimento espiritual. Deus irá acrescentar muitas vidas nesse meio, desse lugar, mas Deus também irá acrescentar muito crescimento, muita prosperidade estrutural e financeira nesse lugar. Mas antes Ele nos chama para esse crescimento íntimo. Ele quer quebrantar o teu coração, Ele quer arrancar esse resquício de pecado que está aí ainda corroendo, que tem tomado a tua mente. Ele quer tirar esse vício na pornografia que está aí no teu peito, que está te assolando o coração. Ele quer tirar o adultério do teu pensamento. Ele quer quebrantar a tua vida. Ele quer tirar os desejos pecaminosos da carne. Ele quer curar a tua história. Ele quer liberar perdão sobre aquilo que você fez e que você ainda não consegue se perdoar, porque essa marca você tem carregado no peito. Mas Ele te diz: filho, filha, coloca sobre a minha cruz, porque eu estou curando, eu estou limpando, eu estou restaurando, eu estou renovando, eu estou te dando um novo tempo, uma nova oportunidade, eu estou abrindo caminho no ermo, rios em meio ao deserto, eu estou cavando poços onde ninguém cava, eu estou restaurando a tua vida, e tu não viverás como vivestes até chegar aqui. Hoje é a noite do renovo, hoje é a noite do perdão, hoje eu estou te chamando para viver uma experiência nova. Abre o teu peito, rasga a tua alma e me deixa, apenas deixa eu trabalhar. Eu quero carregar esse peso, esse fardo não é teu. Eu sou Deus Todo-Poderoso, eu governo todas as coisas, eu sustento todas as coisas, tudo está debaixo do meu controle, e a tua vida eu não perderei. Eu quero tirar esse tempo de ansiedade da tua mente. Eu quero curar essa mente depressiva. Eu não vou aceitar tu como meu filho, como minha filha, a caminhar assim. Apenas coloca a minha palavra como prioridade. Apenas abre os teus lábios em oração para falar comigo. Me deixa ser o teu Senhor, o teu Deus, o teu Salvador. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que estou agindo no meio do povo. Eu estou aqui presente nessa noite. Eu te chamo pelo nome. Eu falo contigo. Escuta a minha voz. Escuta a minha voz.